Queridos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. A palavra de Deus fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Podem se assentar. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio estar aqui com vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E eu peço, que Deus possa falar conosco assim como Ele ministrou o meu coração. Eu amo Tadel, há mais de 20 anos na Paz Church. Fico feliz do que tudo que nós temos colocado em prática, abaixo de Deus, abaixo da comunhão e relacionamento, tem muita coisa a ver através do aprendizado do Tadel. Tadel é um treinamento 0800 e de qualidade profunda, ministrado por homens de Deus. Alguns aqui são ovelhas nossas, mas muitos são ovelhas de Jesus. Todos somos ovelhas de Jesus, ovelhas do nosso pastor Eibe. E eu quero pedir permissão para falar o coração de vocês. Eu quero pedir que vocês deixem Deus ministrar, assim como Ele tem ministrado e está ministrando em mim. E é uma das crises que eu tenho buscado desenvolver, praticar, aprender e ser alguém que faça a diferença. Eu quero compartilhar algo com vocês, mas como nós estamos no Tadel, que é treinamento avançado de liderança, todos nós estamos passando pelo processo prático de formação de líderes. Todos nós somos líderes em treinamento. E o que nós aprendemos no Tadel? Verdades que nós colocamos em prática em nossa liderança. Seja aprendendo a ser liderado e, ao mesmo tempo, aprendendo a liderar. Seja desenvolvendo o nosso ministério, como desenvolvendo nossa liderança fora das quatro paredes da igreja local. Na vida pessoal, na vida profissional, vida financeira, vida no trabalho, vida emocional, em todas as áreas, também, Fê. E eu quero compartilhar algo que eu creio que Deus vai ministrar também a você, assim como Ele está ministrando na minha vida, que tem como tema crescimento explosivo. E o texto que eu peguei está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 2, que diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Por isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo aqui está escrevendo ao seu filho Timóteo aquilo que ele está querendo que seu filho entenda. Paulo não apenas chamou Timóteo para ser um cristão, mas chamou Timóteo para se reproduzir nele, para se multiplicar, para fazer a diferença. Paulo investiu muito tempo em Timóteo, mas ele investiu porque ele cria que Timóteo também seria assim tão quanto ele. E o desejo de todo líder é se reproduzir, se multiplicar. Paulo gerou um crescimento explosivo na vida de Timóteo. Então, como é que Paulo gerou esse crescimento explosivo? O que levou Paulo a acreditar no seu filho Timóteo? O que te leva a acreditar nos discípulos a qual Deus tem te confiado? O que te leva a acreditar nos filhos biológicos que Deus tem te dado? Qual a necessidade que Paulo tinha de formar Timóteo como líder na casa de Deus, no reino de Deus? E tudo isso que eu vou compartilhar com vocês está relacionado a crescimento explosivo. E o que é crescimento explosivo? Será que é um processo de liderança, de formação de liderança? Só que antes de nós entendermos sobre o que é o crescimento explosivo, eu preciso que nós venhamos a entender que existe estágio no processo de desenvolvimento de liderança. Todos nós, para chegarmos naquilo que Deus quer que nós venhamos chegar um dia, chegar a alcançar a varonidade perfeita, a sermos varões perfeitos, existem estágios. E esse estágio é o que leva ao crescimento explosivo. Quais são esses estágios? 3 estágios. O primeiro estágio está relacionado a desenvolvendo a si mesmo. Todo cristão, ele precisa passar pelo processo de se desenvolver como cristão. Assim como nós que somos pais, geramos nossos filhos biológicos, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, e tem um processo da gestação, um processo de crescimento, e nós alimentamos até os filhos crescer, sair de casa e se multiplicar e dar frutos, assim somos nós na fé, em Cristo.
Os nossos filhos espirituais também passam por esse processo, assim como você e eu passamos e estamos passando até hoje. Então, o primeiro estágio é desenvolver a si mesmo, que é o processo de se santificar, conhecer a palavra de Deus, se apaixonar pela palavra de Deus, congregar nos cultos de celebração, criar raízes na igreja local, ter relacionamento e comunhão uns com os outros. Isso é o processo. Agora, esse processo, esse estágio está relacionado a consolidar, edificar e capacitar o cristão no corpo de Cristo. Então, antes de eu ser alguém que transfira, primeiro eu preciso passar pelo processo do estágio, de ser consolidado até ser edificado e qualificado. O segundo estágio está relacionado ao desenvolvendo a sua equipe. Deus não nos chamou apenas para estarmos congregando no culto de celebração. Se você está aqui hoje é porque você entendeu que Deus tem algo a mais para você. Se você entendeu que Deus tem algo a mais para você, eu também creio que não é só apenas na área ministerial, mas é na sua formação de liderança. Eu louvo a Deus pelo Tadel, porque antes de eu ser um tadeliano, né, como se fala, alguns brincam, eu era um profissional. Depois do Tadel, eu me tornei outro profissional. E é notório, porque são verdades que você coloca na prática no seu dia a dia. Então, o segundo estágio está relacionado a você entender que você não é apenas mais um. Porque o primeiro estágio é aquele estágio de o que é que essa igreja pode me oferecer. Como palavra, como Pais Kids, como ensino, como verdade, como adoração. O segundo estágio, o que é que eu posso oferecer para a minha igreja. E esse estágio está relacionado a desenvolvendo a sua equipe, que é as pessoas a qual você vai qualificá-los, a qual você vai treinar. Aonde eu posso investir, em quem eu posso investir, em quem eu posso trabalhar. Não é só o que eu posso receber, mas é o que eu posso dar. É o processo de qualificar outros a também ser usado por Deus. Porque no primeiro, da consolidação, edificação e treinamento. No segundo, eu estarei qualificando outras pessoas. O terceiro estágio é o desenvolvendo líderes. Você apenas não está só formando, você está treinando líderes. É o nível de treinamento. E todos que estamos aqui somos chamados também para esse processo. Agora, você que chegou a ser um líder na sua casa, um líder no ministério, no seu trabalho, você foi chamado para desenvolver esse estágio. É o processo de qualificar outros a serem qualificados. Porque no segundo, é você apenas ensinar, cuidar de pessoas. No terceiro, é você qualificar outros líderes. É um nível a mais. É você treinar outras pessoas a liderar outros. Existe uma frase do John Maxwell, que ele fala o seguinte: os líderes precisam estar perto o suficiente para se relacionar com as pessoas, mas à frente o bastante para motivá-los e influenciá-los. Nós precisamos estar perto das pessoas, mas ao mesmo tempo estar à frente, para ser um precursor, um motivador, alguém que dê direção, que dê rumo, alguém que oriente, alguém que já passou pelo processo e diz assim: pode vir que vale a pena, pode vir que eu já passei por isso e olha, valeu a pena. Então Deus está nos chamando para fazer essa diferença, de sermos pessoas que possamos estar à frente daqueles a qual Deus está nos confiando. Existe uma frase que diz: o crescimento de liderança gera dividendo. Quanto mais você investe nas pessoas, quanto mais tempo dedica a isso, mais o crescimento e maior o retorno. Em outras palavras, investir não é perder tempo. Investir é transformar as vidas das pessoas a qual Deus te confiou. E às vezes o investimento vem no processo. Às vezes pode ser médio ou longo prazo, mas vale a pena investir. Se você vê os pastores da Paz Church, nenhum deles foram formados em seminários teológicos. Nenhum deles foram formados em púlpitos. Alguns sim, talvez 1%, 2%. Mas a grande esmagadora dos pastores da Paz Church foram formados em life groups, no discipulado, no pastoreio eficaz, no treinamento 1 a 1.
porque alguém acreditou neles e investiu na vida deles. Esse que vos fala, não é obra do acaso, é fruto de alguém que investiu na minha vida. Agora, líderes invistam qualidade de tempos naquilo que você está admirando, aquilo que você está atraindo, aquilo que você está administrando. Invista qualidade de tempo. Se você tem discípulos, ovelhas que você está liderando, invista qualidade de tempo. Não veja isso como um fardo ou uma obrigação, veja isso como um privilégio. Nós já somos privilegiados de sermos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros, nós somos mais privilegiados ainda de poder cuidar das ovelhas de Jesus, de poder ministrar aos corações das ovelhas de Jesus, de poder derramar aquilo que nós estamos recebendo para as ovelhas de Jesus. Então, voltando para aquela pergunta que eu fiz no início, o que é o crescimento explosivo? De que maneira nós podemos experimentar, já que nós entendemos os estágios, mas de que maneira nós podemos experimentar o crescimento explosivo? A maneira de experimentar o crescimento explosivo, de manter esse crescimento em longo período, é liderar líderes. Você quer experimentar um crescimento explosivo? Lidere líderes. É a única forma de multiplicar a liderança. Então, crescimento explosivo é multiplicar a sua liderança. Não é adicionar, não é somar, mas é se multiplicar. Crescimento explosivo é se transformar naquilo que você é em outras pessoas. E até melhor ainda, Paulo fez isso com Timóteo, fez isso com Tito. Ele se reproduziu. Jesus gerou um crescimento explosivo na vida dos seus discípulos. E se nós estamos hoje aqui, não é obra do acaso. Agora, crescimento explosivo é liderar líderes, é multiplicar a sua liderança. Tem um pensamento também que fala o seguinte: para aumentar seu crescimento, lidere seus seguidores. Porém, para multiplicar líderes, lidere-os. Se você quer aumentar só seu conhecimento, só sua liderança, lidere seguidores. Agora, se você quer se multiplicar e ser relevante, lidere líderes, e não só apenas seguidores. Entendemos que líderes desenvolvendo líderes é igual a crescimento explosivo. Por isso que hoje eu quero falar dois assuntos, dois pontos, dois tópicos sobre esse crescimento explosivo. A maneira de eu ser aquele que traz o crescimento explosivo como líder e a maneira que eu recebo esse crescimento explosivo da minha liderança. Em outras palavras, nós temos que entender que crescimento explosivo está tanto para cima como para baixo e também para os lados. Primeiro ponto, o que significa liderar líderes? O que significa eu ter uma liderança que eu lidero líderes que estão debaixo da nossa autoridade? Nós precisamos entender que não é o fato de chegar ao nível que Deus quer que eu estabilize, que eu fique ali. Pronto, não tem mais para onde eu crescer, então eu vou ficar. Então, se você chegou a ser um líder de life group, Deus não quer que você apenas pare onde você está. Deus quer que você se reproduza mais ainda. Todos os missionários que vieram para a Paz Church, para a missão Paz Church, Atos e Ação, eles se reproduziram. Eles deixaram alguém na sua igreja local. Eles não apenas deixaram uma lacuna, um vazio, um buraco. Eles deixaram alguém no seu lugar. Eles se reproduziram. O que Deus está querendo é que, assim como Deus nos deu, que nós possamos também nos reproduzir. Minha pergunta hoje é: em quem você está investindo para se reproduzir? Se você tiver que viajar, ser transferido de um trabalho, quem vai ficar no seu lugar? Se você não puder ou não tiver como liderar, quem você vai deixar no seu lugar? Deus tem nos chamado, não apenas para fazer uma função, não está em uma função, mas para fazer a diferença naquilo que Ele tem nos dado. Então, eu quero falar sobre esse ponto. O que significa liderar líderes? Significa não apenas fazer as coisas direito, mas fazer as coisas certas.
Só fazer o bem e atrair pessoas, isso não é suficiente. Também é bom, é bom. É bom receber as pessoas, é bom abraçar as pessoas, é bom fazê-las se sentir amadas. Mas isso não é o suficiente. Não foi só apenas para isso que Deus nos chamou. Não foi só para atrair as pessoas e fazê-las se sentir amadas. Se elas estão vindo, se Deus está te usando, Deus quer algo a mais através da tua vida. Deus quer que você não só atraia essa pessoa, mas que você transfira aquilo que você tem recebido para ela. E não é apenas só atrair seguidores, é formar essas pessoas a um dia ser alguém que você já foi, alguém que você é. Isso não é suficiente, por isso seja um bom estrategista para localizar e atrair pessoas a serem líderes. Pastor, é interessante eu atrair as pessoas para a igreja, mas como é que eu vou levar essas pessoas a se tornarem um líder? É uma pergunta que todo líder faz. Porque formar líder você não encontra na esquina, você não encontra na rua. Formar líder é uma questão de garimpo, e todo mundo tem sua experiência, e todo mundo está aprendendo. Alguns são mais bem-sucedidos do que outros, mas foi a experiência que levou ele a alcançar isso. A experiência que eu tenho hoje é diferente da experiência que eu não tinha há 10, 15 anos atrás. A experiência que o pastor Eibe tem hoje, eu ando anos-luz dele, porque é o processo do desenvolver a liderança. Só que nós não devemos nos desanimar por não termos a experiência que o outro tem, porque Deus tem uma experiência para cada um de nós. Agora, eu quero fazer uma pergunta a você hoje. O que você tem feito para identificar os líderes que Deus tem colocado ao seu lado? Lembra que Jesus chegou para o seu discípulo e disse: olha os campos como eles estão prontos para a colheita. Então peça ao Senhor da seara que mande trabalhadores. E nós temos pedido, e Deus com certeza tem colocado pessoas ao teu lado para te ajudar na seara. Só que nós precisamos desenvolver essa habilidade de qualificar e treinar essas pessoas a serem líderes também. E eu tenho alguns passos que eu tenho procurado praticar, colocar em prática. Primeiro passo: encontre as pessoas que estão ao teu lado. Não são apenas ovelhas. Deus colocou pessoas no teu life group para te ajudar, para ser líder tão quanto você é. E até mais do que você, porque eu entendo que meu papel como líder não é fazer dos meus liderados escada para eu subir. O meu papel como líder é eu ser escada para que eles subam. Nós somos chamados para contribuir na vida deles, para fazer a diferença. Então encontre as pessoas que estão ao teu lado. Parece irônico, mas é verdade. Às vezes Deus colocou pessoas do nosso lado e a gente está procurando. Deus não manda, Deus já te deu. Procure desenvolver a habilidade de levá-los a ser líder igual a você. Segundo passo: atraia as pessoas para você. O líder, ele atrai pessoas para a sua liderança. O líder, ele chama as pessoas para perto. Mas ele não chama em palavra, ele chama em atitude, as pessoas que vão até ele. Quando as pessoas querem estar perto de você, é porque com certeza você tem algo a oferecer a elas. Você está atraindo. Terceiro, equipe as pessoas. Dê qualidade de tempo. Invista tempo na vida delas. Tome um café. Procure saber o que ela precisa, quais os desejos, os anseios dela, onde é que ela quer estar. Invista tempo, equipe as pessoas, leve as pessoas pelo processo de qualificação de um cristão na igreja local. Leve para o café com o pastor, pela estação DNA, classe Nova Criatura. Passe ela pelos cursos. Convide-os para assistir uma reunião de setor, para participar do Tadel. Isso pode despertar nela o desejo de entender que Deus a chamou para ser o líder da casa dele. Quarto, crie oportunidade para os mesmos. Crie oportunidade para instruir, para capacitar as pessoas. E sexto e quinto, engaje no processo contínuo de desenvolvimento de liderança. Seja alguém que instrua, alguém que ministre, alguém que qualifique, alguém que pastoreie, alguém que treine.
as vidas a qual Deus te chamou para cuidar. Entende que se deve fazer não só porque é direito ou porque estão te pedindo, mas sim porque é certo. Quando eu entendo esse processo, eu estou aplicando o crescimento explosivo. Segunda ponto sobre liderança, o que significa liderar líderes? O que significa liderar líderes? Não apenas priorizar seus compromissos, mas ter compromisso com suas prioridades. Não podemos liderar líderes se não ensinarmos liderança e mentoria o tempo todo. Quando eu trabalho com os discípulos que Deus tem me confiado, eu não estou apenas batendo um papo com eles. Não é apenas um enchimento de perca de tempo. Não é apenas um dia que eu me encontro com eles para dizer assim, hoje é o pastoreio, hoje é o discipulado. Tem que existir uma mentoria. Tem que existir uma transferência de vida, tem que existir um derramar daquilo que você tem na vida dele. Discipulador, líder, derrame da sua vida para aqueles a qual Deus tem te confiado. Acredite que se Deus te deu, é porque Deus quer te usar para você transferir vida, relacionamentos. E lembre-se, naquilo que você está derramando na vida deles, eles irão derramar na vida daqueles a qual Deus irá confiar eles. Um liderado nunca pode dar nada para outra pessoa se ele não recebe. Você não pode dar algo para o seu liderado se você não receber. Por isso que nós precisamos investir na vida daqueles a qual Deus tem nos confiado. E nós temos que fazer isso como compromisso, como prioridade em nossas vidas. Chega o momento que o seu líder chegou no nível, troca o chapéu de membro e coloca o chapéu de discipulador na vida dele. Ensine ele a discipular. Chega o momento que ele se tornou discipulador, troca o chapéu e coloca o chapéu de líder de life group na vida dele. Ensine ele a liderar um life group. Chega o momento que você se tornou um líder de life group, troca o chapéu e coloca o chapéu de supervisor de setor. Alguém que vai liderar os líderes a qual Deus vai confiar na vida deles. Nós precisamos crescer primeiro como líder, para qualificar outros. E se Deus já está te dando pessoas para você liderar, e líderes para você liderar, lidere esses líderes, capacite esses líderes, invista tempo sobre a vida deles, dê prioridade a eles. Liderar líderes significa também não buscar a sua própria satisfação, mas cumprir seu destino. Eu gosto de uma passagem de Filipenses 1, verso 6, que diz o seguinte: estou plenamente certo que aquele que começou uma obra em vós há de completar em Cristo Jesus. Deus não chamou você para fazer parte de uma igreja local, onde tem uma estrutura física, onde tem pastores amorosos, aonde tem, porque eu me sinto amado também, eu me sinto uma boa igreja. Por isso que eu estou falando isso. Deus nos chamou para um propósito maior, para um destino maior. Eu tenho um pensamento que é meu. E se alguém quiser me provar o contrário, eu não tenho problema, mas eu acredito nisso. Existe uma diferença de propósito e chamado. Propósito, destino, é para aquilo que nós fomos feitos. É para aquilo que nós fomos gerados. Agora, existe chamados para que eu possa cumprir o propósito. Então, Deus te deu propósito. Qual é o propósito que você está aqui na Paz Church? Para que você está no Tadel? Para que você é um cristão? Para que você lidera? Qual é o propósito? Eu lidero só por liderar. Não. Nós não fomos chamados apenas só para liderar um live. Tem um propósito maior por trás disso. Existe uma frase que diz o seguinte: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Você quer conhecer a vida de uma pessoa? Pega o Instagram dela. Lá vai ter um algoritmo que vai passar tudo aquilo que ela vê. Aí você vai saber o que ela anda assistindo. Pega o YouTube dela. Então, nós respeitamos aquilo que nós atraímos. A lei do magnetismo. Então, a unção que nós respeitamos é aquilo que nós atraímos.
O que que você tem atraído na sua vida, para a sua vida? Então, se você é um líder, com certeza você vai atrair outros líderes para caminhar com você. Se você é um ministro de louvor, com certeza você vai atrair outros ministros de louvor para caminhar com você. Se você é um líder de life, um supervisor, você vai atrair esse tipo de líderes para perto de você. Pergunta hoje é: quem você está atraindo? Quem você está trazendo para perto de você? Qual a unção que você tem respeitado? Liderar líderes significa não liderar força, mas fortalecer líderes. Não é gemer, não é impor sobre a vida deles, mas é fortalecer aqueles que estão caminhando com você. As pessoas que lideram seguidores não compartilham o seu poder, mas as pessoas que lideram líderes, eles compartilham o poder deles. Esse poder que eu estou falando não é força do braço, não é impondo as coisas. Esse poder está relacionado a sonhos, aos anseios, aos talentos, aos dons. E as pessoas que lideram seguidores, eles têm receios de compartilhar o poder deles, porque tem medo de ser excluído, tem medo de ter insegurança na sua liderança. E aqueles seguidores têm medo de receber, porque eles não sabem administrar o poder, os talentos que recebem, porque são apenas seguidores. Mas o líder não. O líder que lidera líderes, ele tem o desejo de compartilhar os seus sonhos, os seus desejos, os seus anseios, os seus talentos. Por quê? Porque isso qualifica, isso torna o seu liderado mais eficaz, mais empoderado. E outra coisa, um líder, ele quer saber para onde ele está sendo levado. Ele quer saber para onde ele está sendo conduzido. Ele quer saber qual é a direção que Deus está dando a ele. Então, queridos, Deus nos chamou para treinarmos líderes. Pergunta hoje, como líder, você está somando, trazendo seguidores para perto de você? Ou você está se multiplicando, se transformando em outros líderes através da vida dos seus discípulos? Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, fala sobre características que um líder precisa ter. Eu, como liderado, quais são as características que eu tenho que me levam a ser um líder? Eu, como líder, quais são as características que eu vou encontrar na vida dos meus liderados para entender que eles possam se tornar líderes maiores e melhores? E aí nós temos o exemplo de Timóteo. Paulo entendeu isso na vida de Timóteo. E Paulo percebeu essas características na vida dele. Primeira característica que Paulo percebeu em Timóteo foi que Timóteo poderia vir a ser um professor. Olha lá o que fala lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, que diz: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis e também idôneos, para instruir outros. Em outras palavras, ele estava fazendo de Timóteo alguém que não seria apenas um líder, mas seria líderes de líderes. E ele estava, ensine-os. Nós somos chamados para ensinar aqueles que estão chegando. E ajudá-los a eles também ensinar outros que estão vindo também. Essa característica é o segredo do crescimento explosivo. Um crescimento explosivo, ele se multiplica. Como é que ele se multiplica? Ensinando, sendo mestre na vida de outras pessoas, qualificando outros a serem líderes. Existe uma frase que diz o seguinte: liderar não significa empunhar minha autoridade, significa capacitar, ensinar pessoas. Quando você ensina pessoas, nós somos uma igreja de ensino. Nós temos cursos online, mas muitos cursos que nós não estamos aplicando ainda. Mas muitos cursos. Nós cremos no ensino. Porque quando você ensina, você capacita, você qualifica. Aqui tem mais de 100 líderes de Life Group, mais 100 líderes em treinamento, fora os outros 10 que irão acontecer. Imagina cada um de vocês liderando 10, 15, 20 pessoas. Olha, nós estamos nos multiplicando.
E o que vocês estão apenas hoje é recebendo esse ensino, mas não retém esse ensino para vocês. Transmita. Porque quando eu retenho para mim, não adianta. Isso é reter conhecimento. E nós não fomos chamados para reter conhecimento. Nós fomos chamados para transferir conhecimento. Transferir aprendizado. Eu falo isso porque minha formação eu sou pedagogo de formação. E eu aprendi muito mais ensinando do que estudando. Você quer crescer? Ensine, que você vai aprender muito mais. Derrame sobre os outros, que você vai aprender muito mais. Segunda característica que Paulo percebeu na vida de Timóteo, que Timóteo seria um bom soldado. Um bom líder deve ser como um soldado. Um bom soldado tem diversas qualidades. Ele é comprometido, ele é corajoso, ele é fiel. E Paulo viu isso em Timóteo, no verso 3 e 4, que diz o seguinte: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, que o alistou. Em outras palavras, Paulo diz para Timóteo: não saia do foco. Seja focado naquilo que você foi chamado. Se Deus te chamou para você liderar, não perca, não se distraia. Não se distraia, não perca o propósito por propostas. Muitos outros estão saindo do propósito por causa de propostas. Deus nos chamou para cumprir esse propósito. Outra coisa que Deus chamou Timóteo, ele diz o seguinte, ele disse, porque o seu objetivo é satisfazer aquele, que foi Deus, que foi o próprio Paulo também que chamou, que o arregimentou, que o alistou. Timóteo foi chamado por Deus, mas também foi chamado por Paulo. Fala de fidelidade. Fidelidade para com Deus e fidelidade para com a sua liderança. Eu não estou falando de fidelidade de alienação. Eu estou falando de fidelidade de assim, eu estou fechado. Uma vez, chegaram para o ministro de louvor de Billy Graham, que ele tocou nas campanhas de Billy Graham a vida toda. E perguntaram para ele por que ele não abria o próprio ministério dele. O ministro de louvor, perguntaram. Por que você não abre o seu próprio ministério? Você é um homem de Deus. As pessoas chegam mais rápido ao céu quando você ministra o louvor. Por que você não sai e você não começa o seu próprio ministério? E ele disse que Deus o chamou para cumprir um propósito. E o propósito é estar do lado de Billy Graham. Ele não precisava dividir o ministério. Seja aliado, seja fechado com a sua liderança. Seja fechado com o seu discipulador, com o seu líder. Não admire o jardim do outro, porque está verde. Não admire o ministério do outro, porque está crescendo. Todos nós temos estágios, estações na vida. Todos nós. Hoje, talvez você não está grande, o outro está grande, mas futuramente pode mudar. Uma coisa que eu acho legal na Paz Church é que nenhum dos pastores se empolga com o que tem hoje. O pastor Giovanni deixou não sei quantos life groups em Santarém, mais de 900 life groups, para começar do zero. O pastor Eliel deixou mais de 100 life groups em Fortaleza para começar do zero. Nós deixamos mais de 100 life groups. O pastor Sabá deixou uma igreja de 5 mil pessoas para começar do zero. O pastor Eibe deixou Santarém com 30 mil pessoas para começar do zero. Deixou uma igreja de 10 mil pessoas em Fortaleza para começar do zero. Nós não nos empolgamos com o que estamos vendo, nós nos empolgamos com o que Deus tem para nós. Não tenha inveja do ministério do outro, não se entristeça porque você ainda não é grande. Tem um tempo certo do nosso crescimento. Tem um tempo certo que nós vamos dar frutos. Mas não se desanime pelas dificuldades. Uma coisa que é interessante entendermos é sobre fidelidade. Davi foi rei.
mas antes dele ser rei, ele foi um pastor. Davi foi um guerreiro, matador de gigantes, matador de ursos, de leões. Mas antes de ter o ministério da espada, Davi teve o ministério da funda. Ruth casou-se com um homem próspero, cheio de terras, Boaz. Mas antes dela se casar, ela cuidou de uma velha, que não tinha ninguém para cuidar dela. Antes de você ser alguém grande, seja primeiro pequeno. Antes de você ser um líder bem-sucedido, primeiro seja um excelente liderado. Lembre-se que a unção que você respeita é a unção que você atrai. Lembre-se que aquilo que você faz hoje, você colhe amanhã. E por último, devido ao tempo, outra característica que Paulo viu em Timóteo era de um fazendeiro. No verso 6 de 2 Timóteo, no capítulo 2, diz o seguinte: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. A última coisa que Paulo ensina na liderança para Timóteo é do lavrador, a figura de um fazendeiro. O que o fazendeiro faz? Ele é o primeiro a acordar, o dia nem amanheceu. Ele vai para a labuta, mas ele é o último a chegar em casa, cansado, exausto. É alguém que aprende a depender da terra, que faz a parte e espera o resultado. Nós, como os líderes, somos chamados a ter essa paciência e essa ética. Paciência de esperar em Deus e a ética de ver que o fruto é Ele que vai dar. E eu quero compartilhar uma pergunta. Seus líderes em potencial possuem características requeridas para o crescimento explosivo? Os líderes que você está liderando, eles possuem essa característica? E se eles não possuem ainda, você vai os abandonar? Ou você vai investir na vida deles? E para finalizar e concluir, é somente quando desenvolvemos outras pessoas que conseguimos ter sucesso permanente. Isso é crescimento explosivo. Amém?